Eu testemunhei os derradeiros dias de Voralho. Embora não cruzasse o rio Cádmia, a voz do Altíssimo prometeu a Cairon: marcharei adiante, a vitória será vossa. Voralho então o encorajou: sê forte e destemido, pois o Eterno jamais vos abandonará. Em seus últimos dias, Voralho compilou o libelo dos votos, as divinas ordenanças para o povo, confiando-as aos guardiões do saber. Ascendeu por fim aos cumes de Telara, onde o Altíssimo lhe mostrou a plenitude das terras de Arvium. Aos 120 anos, com vigor e visão intactos, Voralho, o servo fiel, entregou seu espírito na várzea de Astrélia. Sua sepultura é um mistério até hoje. Que sua fidelidade nos inspire, curta e se inscreva para mais palavras sagradas. A brisa da várzea de Astrélia sussurrava segredos antigos nos ouvidos de Voralho, mas seu coração sábio estava inquieto, pesado pela certeza da partida e pela profunda preocupação com o futuro do povo eleito. Eu o observei, seu semblante venerável marcado pelas eras e pelas incontáveis jornadas, mas seus olhos ainda guardavam o fogo da fé inabalável. O Altíssimo, em sua soberania imutável, já havia revelado a Voralho o fim de sua jornada terrena, concedendo-lhe vislumbres da plenitude das terras de Arvium, a morada prometida, que seus pés, contudo, não tocariam. Lembro-me claramente da mágoa em seu olhar ao recordar a mancha no deserto do Crion, onde ele e seu irmão Zéfero falharam em santificar o nome do Altíssimo diante da multidão sedenta, um erro que selou seu destino. Ele clamou ao Eterno, com voz embargada pela emoção, mas firme na súplica: ó soberano dos céus e da terra, meu tempo finda, mas teu povo precisa de um guia. Quem o conduzirá por esta nova senda? Quem sustentará o libelo dos votos em suas mãos e teu nome em seus lábios? A resposta do Altíssimo não tardou, ecoando não em trovões, mas na certeza que preencheu o espírito de Voralho. Cairon será o pastor de meu rebanho, a luz que os guiará. Prepara o Voralho diante dos guardiões do saber. Assim, com a missão divina em seu espírito, Voralho chamou Cairon, o jovem de postura robusta e olhos determinados. Na presença solene dos guardiões do saber, aqueles que detinham a memória viva das eras, Voralho impôs as mãos sobre Cairon. Meu filho, disse Voralho, sua voz carregada de uma autoridade suave, o fardo que agora repousa sobre teus ombros é pesado, mas o Altíssimo te escolheu. Sê fiel, sê justo, sê o escudo de Israel e a voz do Eterno. Cairon, humilde, inclinou a cabeça, seus olhos fixos em Voralho, absorvendo cada palavra. Foi então, na vasta extensão da várzea de Astrélia, que Voralho proferiu seu último grande discurso, uma mensagem que se gravou para sempre no coração da nova geração. O sol poente tingia o horizonte de carmesim enquanto ele falava, sua voz, embora antiga, ressoando com a força de um profeta. Filhos de Israel, ouvi minhas palavras derradeiras. Não esqueçais a rebeldia de vossos pais no deserto, sua constante inclinação ao desvio, que nos custou 40 anos de peregrinação e a negação da entrada para muitos, inclusive para este vosso servo, por um único instante de impaciência no deserto do Crion. Vede como a obediência é vital. Ele ergueu as mãos, apontando para o céu. As sagradas ordenanças, os preceitos divinos, devem ser gravadas em cada alma e praticadas com todo o coração. Elas são o caminho da vida, da bênção, da prosperidade nas terras de Arvium que vos esperam. Fidelidade ao único soberano. Não vos curveis a ídolos, não sigais os costumes das nações vis, pois a idolatria e a desobediência levarão à perdição, à dispersão e ao lamento. A multidão, silente, ouvia cada sílaba, o peso da verdade caindo sobre eles como um orvalho pesado. Após o discurso, Voralho chamou Cairon para perto, os dois sob a sombra de um antigo terebinto. Cairon, ele disse, sua voz agora um murmúrio, sinto a proximidade de minha partida. O rio Cádmia, que se estende à nossa frente, eu não cruzarei. Minha jornada terrena aqui finda. Mas o Altíssimo prometeu, marcharei adiante de ti, a vitória será vossa. Nenhuma nação resistirá diante de ti. Sê forte e destemido, meu filho, pois a presença do Eterno jamais vos abandonará. Ele estará contigo em cada batalha, em cada passo rumo às terras de Arvium. Cairon, os olhos marejados, apertou a mão de Voralho, o peso da liderança e da despedida evidente em seu semblante.
Nos dias que se seguiram, Vorálio dedicou-se com fervor à última grande obra de sua vida. Eu o vi debruçado sobre os pergaminhos, sua pena traçando cada letra com reverência, compilando o libelo dos votos, as leis divinas que regeriam cada aspecto da vida do povo eleito, desde o culto ao Altíssimo até as menores interações sociais. Cada mandamento, cada estatuto, cada juízo era ali registrado, o legado de uma vida de devoção. Embora ciente da futura inconstância do povo eleito, da sua propensão ao desvio e à idolatria, uma chama de esperança ardia em seu peito, a esperança de um eventual e glorioso retorno ao Altíssimo. Uma vez concluída a monumental tarefa, ele entregou o libelo, cuidadosamente enrolado, aos guardiões do saber, confiando-lhes a guarda e a transmissão da palavra eterna. Finalmente, com sua missão cumprida, Vorálio ascendeu sozinho aos cumes de Telara. Do alto daquela montanha sagrada, o Altíssimo lhe revelou, em uma visão panorâmica e gloriosa, toda a extensão das terras de Arvium, uma terra que manava leite e mel, abençoada e vasta. Ele viu de longe o lar dos filhos de Abner, a promessa cumprida para seu povo, ainda que não para si. Aos 120 anos, com vigor e visão inabaláveis, como se a idade não o tocasse, Vorálio, o servo fiel do Altíssimo, entregou seu espírito. Sua alma se desprendeu do corpo, ali mesmo, na várzea de Astrélia, ao pé da montanha que testemunhara sua última visão. Sua sepultura é um mistério até hoje, jamais encontrada, guardada pelo próprio Altíssimo. Nunca, em toda a era dos pactos antigos, se levantou em Israel um profeta com tamanha proximidade do Eterno, que falava face a face com ele, nem que realizasse prodígios tão extraordinários quanto Vorálio diante do soberano do Vale de Nírdon e de toda a terra da escravidão. Que sua fidelidade inabalável nos inspire a seguir os passos da obediência ao Altíssimo, pois nele reside a verdadeira vida e a bênção eterna. A luz do sol matinal banhava as encostas dos cumes de Telara, pintando de dourado o caminho íngreme que Vorálio percorria sozinho. Eu o observei de longe, sua silhueta diminuindo à medida que subia, mas a força de seus passos era inabalável, como se o Altíssimo o sustentasse em cada pisada. Era uma ascensão solitária, um encontro derradeiro entre o servo e seu soberano. A brisa da montanha sussurrava canções antigas, e o ar, ali no alto, parecia mais puro, mais próximo do éter divino. Ele não carregava fardos, apenas a veste simples de um peregrino e o peso de uma vida inteira dedicada à fé. Seus olhos, que antes haviam contemplado as maravilhas no Vale de Nírdon e a dureza do deserto do Crion, agora se voltavam para o horizonte, ansiosos pela última revelação. Quando alcançou o pináculo, Vorálio ajoelhou-se. Não havia multidões para testemunhar, apenas o céu vasto e a quietude sublime. Ali, sobre as rochas milenares, o Altíssimo se manifestou, não em fogo consumidor ou tempestade estrondosa, mas em uma visão que abriu a alma de Vorálio para a vastidão da promessa. Diante de seus olhos, as terras de Arvion se desdobraram em todo o seu esplendor. Eu podia quase sentir a emoção que o tomava, o deleite e a dor entrelaçados em seu semblante. Ele viu os vales verdejantes onde rios caudalosos corriam, as colinas suaves cobertas por vinhas e oliveiras, as cidades fortificadas que o povo de Caíron edificaria. A terra que manava leite e mel, a herança dos filhos de Abner, a concretização de séculos de juramentos divinos. Seu olhar percorria cada canto daquela terra abençoada, e eu podia imaginar as orações silenciosas que subiam de seu coração. Era o cumprimento, ainda que à distância, da promessa feita a seus ancestrais, a glória que ele tanto ansiava para seu povo. Mas era também a dura lembrança de sua própria negação, daquele único instante de impaciência no deserto do Crion, da falha em santificar o nome do Altíssimo diante da multidão. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, carregado de gratidão e de uma melancolia serena.
Ele havia guiado o povo até a fronteira, ele havia cumprido sua missão, e agora seus olhos repousavam sobre a promessa que seus pés não tocariam. Com a visão impressa em sua alma, Voralho se reclinou, o cansaço de 120 anos de jornada finalmente o alcançando, não como um fardo, mas como um convite à paz. Eu o senti, o Altíssimo o chamava. Sua respiração tornou-se suave, quase um murmúrio, misturando-se à brisa que acariciava as faces dos cumes de Telara. Sua alma, livre de todo apego terreno, desprendia-se gentilmente do corpo que o servira fielmente por tantas décadas. Não houve dor, não houve luta, apenas uma entrega pacífica e serena. Ali mesmo, na várzea de Astrélia, ao pé da montanha que havia testemunhado sua última visão e o culminar de seu serviço. A morte de Voralho não foi um fim, mas uma transição abençoada, a consumação de um pacto eterno. A notícia de sua partida espalhou-se como um lamento silencioso entre as tendas do povo eleito. Buscaram-no, mas sua sepultura jamais foi encontrada. O Altíssimo, em seu infinito desígnio, escondeu o local de descanso de seu servo fiel, talvez para que ninguém jamais idolatrasse um lugar, mas apenas o eterno que ele serviu com tanta devoção. Sua ausência era um vazio palpável, mas seu legado, o libelo dos votos, as sagradas ordenanças gravadas em cada alma e a memória de sua fidelidade inabalável ecoavam em cada coração. De fato, jamais se levantou em toda a era dos pactos antigos um profeta com tamanha intimidade com o Altíssimo, que falasse face a face com o Eterno, que suportasse o peso de seu povo com tanta compaixão e firmeza. E quem mais realizou prodígios tão grandiosos, tão aterrorizadores para os inimigos e tão libertadores para Israel, como Voralho diante do arrogante soberano do Vale de Nirdon e de toda a terra da escravidão? Ele abriu caminhos onde não havia, transformou o deserto em manancial e foi a voz de Deus para uma nação inteira. Sua vida foi um testemunho vivo de obediência, um farol de fé em meio à escuridão da rebelião. Que a jornada de Voralho, o servo fiel, nos inspire a trilhar os caminhos da retidão e a honrar o Altíssimo com cada batida de nosso coração, pois somente nele encontramos a plenitude da vida e a promessa da bênção eterna. Que esta profunda meditação sobre a vida e a partida de Voralho Seledo ilumine seus corações e fortaleça sua fé. Se você foi tocado por esta história, deixe seu like e inscreva-se para que mais pessoas possam ser abençoadas por estas narrativas sagradas. Meu coração se apertava ao contemplar o futuro do povo eleito. Embora o Altíssimo tivesse nos guiado até as fronteiras das terras de Arvim, a memória da transgressão no deserto do Crion pesava sobre mim e sobre Zéfero. Aquela falha em santificar o nome do Eterno diante da multidão, a água que brotou da rocha, mas não da fé plena, selou nosso destino. Meus pés não tocariam o solo da terra prometida. Eram os últimos dias de minha jornada terrena, e a responsabilidade de uma nação inteira recaía sobre meus ombros cansados. Eu sabia que a obediência futura deles seria a chave para a bênção, mas quem os guiaria com a mesma firmeza, com a mesma paixão, quando eu já não estivesse entre eles? Em meio à vastidão da várzea de Astrélia, sob o céu que testemunhara tantas provações e milagres, eu prostrei-me, o rosto no pó. Minha voz embargada elevou-se em súplica ao Eterno. Ó Altíssimo, soberano de Israel, não deixeis vosso povo como ovelhas sem pastor. Vós que conheceis cada coração, levantai um líder que os conduza, que os mantenha firmes em vossos caminhos, após a minha partida. O silêncio que se seguiu não era de ausência, mas de uma presença imponente. E então, em meu espírito, a resposta ressoou com a clareza de um oráculo. Cairon vestiu, meu servo, é o escolhido. Tu o prepararás, Voralho, diante dos guardiões do saber, para que ele receba o manto de liderança. Meu coração se encheu de um misto de alívio e gratidão. Cairon, o jovem robusto de olhos firmes e espírito determinado, que havia demonstrado sua devoção e coragem em muitas ocasiões. Chamei-o, e ele veio, sua postura de respeito contrastando com a força inata que eu via nele.
Cairon, eu disse, minha voz um pouco rouca pela emoção, o Altíssimo te designou para ser o novo pastor deste povo. Não temas, pois a mão do Eterno te guiará. Mas antes, vens comigo, para que diante dos guardiões do saber eu te prepare para este grande encargo. Por dias e noites, na presença daqueles que guardavam as memórias e os ensinamentos divinos, eu instruí Cairon. Falei-lhe da glória e da terrível responsabilidade de conduzir o povo eleito. Repassei cada preceito, cada ordenança, cada juízo que o Altíssimo havia revelado desde o vale de Nírdon, desde os tempos da escravidão. Ensinei-lhe sobre a paciência, a justiça, a misericórdia e, acima de tudo, a obediência incondicional ao soberano. Cairon absorvia cada palavra, seus olhos fixos nos meus, sua mente como um solo fértil pronto para receber a semente da sabedoria. Vi nele não apenas a capacidade de liderar, mas a humildade de aprender. O tempo se encurtava e a certeza de minha partida se tornava mais palpável. Reuni o povo eleito, toda a nova geração que não havia testemunhado os milagres no Vale de Nírdon com os mesmos olhos de seus pais. A várzea de Astrélia se encheu de tendas e de milhares de rostos, expectantes e curiosos. Este seria meu último grande discurso. Eu estava diante deles, meu corpo ainda vigoroso, mas minha alma já se preparava para o encontro com o Eterno. Ouvi, ó povo eleito, minha voz ecoou, carregada de toda a minha experiência, de todo o amor e a angústia que sentia por eles. Lembrai-vos da rebeldia de vossos pais no deserto, das murmurações, da idolatria que os afastou da bênção. A cada passo, o Altíssimo lhes estendeu a mão, mas muitos recusaram. A obediência, meus filhos, é o caminho da vida. Gravai estas sagradas ordenanças em vossas almas, escrevei-as nos umbrais de vossas casas, ensinai-as a vossos filhos e aos filhos de vossos filhos. Elas não são um fardo, mas a bússola que vos guiará à plenitude. Praticai-as com todo o vosso coração, com toda a vossa força, com todo o vosso entendimento. Adverti-os severamente contra a idolatria, a mistura com os povos que habitavam as terras de Arvion, a tentação de se desviar do único soberano. Se vos desviardes, se vos curvardes a outros deuses, a perdição vos alcançará e sereis dispersos entre as nações. Mas se voltardes ao Altíssimo, Ele vos restaurará, pois sua misericórdia é infinita. Com a voz mais suave, mas ainda firme, revelei o que o Altíssimo já me havia comunicado. Meus filhos, eu não cruzarei o rio Cádmia. O Altíssimo, em sua sabedoria, determinou que a minha jornada terrena termina aqui, nesta margem. Mas não temais, pois o Eterno marchará adiante de vós. Ele mesmo, o Senhor dos Exércitos, garantirá a vitória a Cairon, vosso novo líder, e a vós, povo eleito. Cairon, virei-me para ele, que estava ao meu lado, os olhos marejados. Sê forte e destemido. Não te desampares nem te espantes, pois o Altíssimo teu Deus estará contigo por onde quer que fores. Ele jamais te abandonará. Após o discurso, sabendo que minha hora se aproximava, dediquei meus últimos dias a uma tarefa monumental, registrar o libelo dos votos. Com mãos firmes, transcrevi cada lei, cada estatuto, cada juízo, a compilação das leis divinas que regeriam todos os aspectos da vida do povo eleito nas terras de Arvion. Eram as palavras do Altíssimo, a base de sua existência como nação santa. Entreguei os pergaminhos aos guardiões do saber, os zeladores da memória e da lei, com a instrução de que fossem lidos e observados por todas as gerações. Eu sabia, em meu coração, da futura inconstância do povo eleito, de sua propensão a se desviar, a esquecer os feitos do Eterno. Mas, mesmo assim, a esperança de um eventual retorno ao Altíssimo, de um reavivamento de sua fé, permanecia acesa em minha alma. Essa esperança era o legado que eu deixava, além das leis. Que esta profunda meditação sobre a vida e o legado de Voralho, o servo fiel, continue a tocar seus corações. Se esta história sagrada o inspirou, considere compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que a luz da fé possa alcançar ainda mais vidas.